Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Psicologia e Reflexões. Sou Mônica Alves e depois de uma audiência estrondosa, né, no nosso canal, Maria Rita está aqui novamente, né? Já era nossa intenção estreitar esse bate-papo. Começamos aí a discutir com vocês a importância, né, na formação da escolha da abordagem, né? O exercício da clínica é uma área aí muito tradicional mesmo, né, da nossa ciência, muito importante. E para hoje a gente vai dar uma sequência aí, entendendo que para a clínica existe aí um tripé muito importante, né? Nós vamos dizer da escolha da abordagem, nós vamos dizer do próprio cuidado pessoal, da psicoterapia, né? E a supervisão clínica, né? Então a gente vai localizar aí que esses três aspectos eles vão dar a formação e depois ao exercício profissional, a qualidade aí que a clínica demanda, né? E precisa, né, Maria Rita? Então estamos aqui hoje para fazer essa discussão, né? Para trazer um pouquinho aí, primeiro pensar na importância da psicoterapia. Como orientação, o nosso código de ética ele já vai trazer como um dever, né? Então, num dos artigos fica colocado de forma muito clara, né? É dever do psicólogo, ao assumir um trabalho, estar pessoalmente, teoricamente, tecnicamente, metodologicamente preparado para esse trabalho, né? Então, quando a gente fala do pessoal, nós estamos no campo aí de nós profissionais nos submetermos, né, ao processo psicoterápico. Então, vamos escutar um pouquinho Maria Rita, como é que foi o percurso, quando começar, né, sempre uma questão também que os alunos ficam aí de uma certa forma se havendo e tentando empurrar ao máximo durante a formação, né. Então, vamos escutar de Maria Rita como é que ela procura, né, e o que ela faz e qual a apropriação, né, da psicoterapia aí na sua formação. A primeira coisa que você disse, uma das coisas que você disse que eu achei muito interessante é porque a gente quer arrastar, né? Porque é complicado mesmo lidar com as próprias questões e nem sempre a gente está disposto, porque sabemos que não é um caminho fácil, principalmente para quem é psicólogo, né? Se torna um caminho incômodo, mas um caminho necessário. Chama atenção numa turma de primeiro período, né, de segundo período, e também chamava a minha atenção quando eu entrei no curso, há uma quantidade grande de colegas, uma quantidade grande de acadêmicos que entram no curso de psicologia procurando respostas para questões pessoais, né? Isso é sério, é uma questão que a gente não pode ignorar e não deve se manter ao longo do curso porque atrapalha a própria apreensão do conteúdo, atrapalha a sua relação com a ciência que é a psicologia e porque o objetivo do curso de fato é se habilitar para poder cuidar de outras pessoas, né? Então, quando cuidar de si, né? Se eu identifico que eu tenho questões que estão me atrapalhando a estar em sala de aula ou a estar em contato com uma outra pessoa, ou cuidado com uma outra pessoa, eu preciso procurar uma psicoterapia. Então, não existe um momento ideal, né? Um momento adequado, mais adequado, um momento que você afirmar, né? Então, num determinado ponto do curso, nesse período você precisa, ou num determinado gravidade de problema você precisa. É preciso que você se responsabilize, que você se conscientize. O momento vai variar né, para cada pessoa. Então, eu acho que é preciso que você perceba. Eu percebi esse momento num determinado ponto do curso. Não dava mais para eu poder seguir adiante nas teorias que eu estava aprendendo, sem tratar das minhas questões. Elas estavam atravessando coisas importantes que eu sabia sobre mim, que eu sentia sobre minhas pessoas importantes, como meus pais, e eu precisei, né? Tá. Eu penso que você traz, né, esse ponto aí mais central, né, que é meio equivocado, né, do acadêmico procurar de fato no curso, né, resposta para as questões pessoais, né? A gente vai entender que esse acadêmico, ele deveria, de forma até mais rápida, né, se haver com uma psicoterapia, porque, na verdade, tem que haver um desejo pela formação, né? Você não vai ser cuidado no curso, né? Então, esse aluno, ele deveria, de fato, né, procurar
até para poder repensar esse desejo em ser ou não psicólogo. Pelo contrário, né? O curso não cuida. O curso te joga no meio de uma série de coisas, né? de questões. Exato. E até no processo psicoterápico, trabalhar mesmo essa sensibilidade, né, que a gente vai sentindo mesmo ao ouvir teorias, né? Então a gente percebe isso muito na fala dos alunos, né? Nossa, parece que tudo está sendo dito, eu tenho, parece que todos os transtornos eu apresento, todos os sintomas, né? Então essa inquietação, ela precisa ser transformada mesmo, né, na procura por um tratamento, né? Eu me lembro de um texto, né, de Freud, onde ele vai, né, em 1904, 1905, onde ele vai falar sobre as psicoterapias, né, ele vai dizer que os melhores pacientes vão ser aqueles que nem estão tão acometidos, né, por uma doença, por um transtorno, né. Então a gente encontraria aí nos acadêmicos de psicologia esse estado, né, esse bom estado mesmo, né, para uma autorreflexão, para uma autoanálise, né, para essa tentativa mesmo de se conhecer, que é tão importante, né, e que vai ser esperada mesmo aí para a prática profissional, né. Quando você coloca isso, eu me lembro de algumas orientações que a gente já conversou a respeito, em dar orientações para os alunos, né, de só preciso procurar se eu tenho, então, de fato, uma demanda? Não. Ser aluno de psicologia é demanda para procurar psicoterapia. Sim, sim. Está no código de ética, né? Nós vamos ter que cuidar disso, né? Eu me lembro que eu adiei muito, né? Meus alunos sabem disso, eu conto essa história em sala, né? Então, eu adiei muito o meu processo de análise. Eu já estava chegando ao fim do curso, né? E a maioria dos colegas já faziam, né? E eu meio incomodada, sem saber, né? Mas o que eu vou levar, o que eu vou tratar, né? Eu não tenho nada, estou feliz, não tem problema nenhum, né? E chego assim, né? E, né, de uma forma assim, muito ingênua, né? Eu apresento um pouco a minha história, né, para a minha analista, para quem esteve me acompanhando por um tempo, né? Dizendo a ela que estava ali muito em função mesmo de uma exigência da formação, né? Mas que eu não tinha problema. E aí eu digo, né, que eu já fiz fatias de análise, né? Eu já tive, né? Então dessa primeira procura eu fico 5 anos. Então a gente se organiza, aprende muita coisa no processo, né? Pelo menos dentro da psicanálise, essa ideia de uma alta, de uma cura, né? Ela é muito discutida, né? Então quando eu brinco são fatias mesmo, né? Então passado um tempo eu retorno, procuro minha analista novamente, né? E isso porque não tinha problemas. E certamente em qualquer momento aí da vida, né? Da vida pessoal e profissional, porque a gente vai estar falando também, né? De uma questão séria também, que as demandas do outro, as questões, o sofrimento são pesados, né? Da gente partilhar. Então, até poder discutir casos na sua própria psicoterapia, né, vai trazer aí um cuidado, né, que se reverte depois, né, no tratamento de mais qualidade, né. Existe uma dúvida muito frequente que eu escuto, que é o que fazer depois que a gente forma, né? Se a gente precisa de continuar em terapia e a gente precisa levar os casos para a terapia, mas de que forma? E quais são os aspectos dos casos que a gente não leva para a nossa terapia, e sim para um outro profissional, para uma supervisão, né? Então, é bom que fique muito claro. Aquilo que o paciente te fala, que impacta na sua vida pessoal, nas suas questões, que atravessa as suas questões, ou que você não dá conta de deixar no consultório, por um motivo, né? Isso tem que ser levado para a sua psicoterapia. E aspectos técnicos e teóricos do caso, né, precisam ser levados para um diálogo, né? Então existe aí a necessidade da gente poder fazer também um diálogo com um outro profissional, né, que seria a supervisão. Isso. Que de uma certa forma, né, compõe esse tripé aí da formação clínica, né? Então, da supervisão aí a gente, né, localiza para os alunos, né, as instituições de psicologia no Brasil, né, elas vão fazer uma oferta muito interessante, né, à medida que a psicologia ela avança, ela também vai conquistando isso, né. Então hoje é possível procurar aí a supervisão dentro da sua abordagem, da abordagem que você está identificando e que você está localizando, né, como
como a que você deseja, né? E o trabalho de supervisão vai ser esse trabalho, né, da discussão do caso clínico, né, de um profissional experiente e acolhendo mesmo esse caso junto com você, né, da divisão de responsabilidade, né, porque enquanto acadêmico você não responde, mas o seu supervisor sim, né, Maria Rita? Então na formação a supervisão tem um lugar aí de muita relevância, né? Sim, sim. Tanto na faculdade, né? Assim, na faculdade existe esse momento claro de que você está sob os critérios técnicos, né? De um psicólogo, que é seu supervisor. Mas na saída, eu gosto de frisar isso porque o acadêmico que sai do curso de psicologia, ele sai com conhecimento, né? Ele tem conhecimento suficiente para poder dar respaldo teórico para que ele possa ir atrás de mais conhecimento e também que possa iniciar um trabalho, que seja clínico ou que seja numa outra área. É importante dizer que não existe no nosso conselho nenhuma obrigatoriedade de formação especializada. Ele recomenda que a gente continue cuidando da nossa formação. Exato, né? Uma orientação. Uma orientação, ou que a gente busque uma especialização, ou que faça cursos de formação, ou que entre para escolas. Então ele recomenda que a gente continue cuidando. A quem decide o momento ou o que fazer para se especializar é o próprio profissional. Então vai muito da nossa formação ética, né? Então quando me perguntam assim, agora para atender na clínica, eu preciso ser especialista? Depende, né? Qual que é o suporte teórico e a segurança que você já tem, né? Isso não exclui o fato de você sempre precisar de um supervisor, seja iniciante ou experiente. Né? Que seu supervisor seja uma pessoa que seja, né, recomendada, é recomendado que seja mais experiente que você, né? Mas não é uma regra. É necessário que ele seja da mesma abordagem que a sua, mas também não é uma regra. Sim. E eu acho que é super importante que ele seja uma pessoa que você tenha abertura suficiente para falar sem vaidade, né? Para que você possa levar suas questões com aquele paciente sem ter nenhuma outra questão sua atravessando a sua relação com esse supervisor. Ele é uma pessoa que vai escutar o caso tecnicamente de fora, né? Sim. Uma figura muito valiosa aí, né? E aí muitos acadêmicos, eles, né, certamente vão estar às voltas com questões muito reais, né? Então você termina de se graduar, às vezes já começa os seus atendimentos, ou até um paciente que estava aí, né, em tratamento com você, pelo menos a gente fala aí de uma clínica escola de instituições que a gente conhece, né? Então é possível levar esse paciente, mas como manter, né, toda essa estrutura, porque na graduação isso tudo estava ali dentro de um pacote, né, da mensalidade, né? Então vai ser necessário sim o investimento, mas é possível também achar saídas, né? Eu lembro que logo que eu me graduo, eu faço isso, né? Localizo ali 2 amigas, colegas de faculdade, para dividir uma hora, uma sessão aí de supervisão, né? Então não é sempre que você vai apresentar seu caso, mas você vai aprendendo aí, né, à medida que seu colega traz, né, e mesmo que sejam questões muito diferentes, mas o manejo, né, as intervenções, a própria indicação, né, de literaturas, do que é importante buscar, isso vai ser benéfico aí, né? Então vai sendo possível. Né, Maria? É mais que uma segunda opinião. Isso, mas é a ética, né, que a gente está aqui falando dela, né, desde o nosso bate-papo anterior, né, a ética que a gente precisa ter para escolher uma abordagem e sustentá-la, né, estudando mesmo, a ética para fazer a psicoterapia, para se tratar, para cuidar das questões pessoais, e a ética, né, para continuar cuidando do caso como esse caso merece, né? E se você ainda não tem experiência, a supervisão ela ainda vai continuar sendo necessária, né, sendo importante. Né? Um último ponto para a gente colocar seria o cuidado das instituições formadoras, né? Então é importante que além da supervisão, que é obrigatória, que seja também propiciada aos alunos uma quantidade maior de experiências em atendimentos clínicos, né? De estar atenta a esse cuidado, porque quanto mais experiência tiver sob a supervisão de um profissional, né, que é professor, mais maduro esse acadêmico já pode sair para o mercado de trabalho, né? E para isso é importante também
de alguma forma, as instituições formadoras pensarem em formas também de garantir que o aluno desperte para a necessidade de fazer psicoterapia também, como se fossem duas coisas essenciais para esse amadurecimento clínico. Né? Excelente. Penso que trouxemos a vocês alguns pontos que de fato acolham aí as nossas orientações, as nossas ideias, né, Maria Rita? Agradecemos a audiência, aos inscritos no canal, esperamos a sua inscrição, deixem seus comentários, sugestões e até o próximo.